Livros que mudaram a minha vida e que também podem mudar a sua. Salve, rapaziada, seja muito bem-vindo ao meu canal, a mais um vídeo. E hoje eu decidi trazer aqui alguns livros que mudaram a minha vida. Eu escolhi 5, mas existem outros, então eu posso fazer uma parte 2. Eu decidi trazer aqui para vocês esses 5 livros e eu tenho certeza, se vocês lerem, se vocês aplicarem, a vida de vocês de alguma forma vai mudar. De alguma forma, esses livros podem agregar valor na vida de vocês, sabe? É, é muito importante a gente saber que, cara, o ser humano, ele é muito moldável pelo ambiente. Então, os livros que você consome, os filmes que você assiste, as pessoas que você segue aqui nas redes sociais, o seu ambiente ali familiar, os seus amigos, tudo isso influencia em quem você vai se tornar, as coisas que você estão fazendo. É muito difícil você estar num ambiente onde as pessoas não fazem as mesmas coisas que você, né? Então o poder da leitura é isso, cara. Você ler bons livros que vão te acrescentar algo na sua vida, sabe? Então, com certeza, se você está nesse vídeo, você já deve ler. Cara, se você não lê, eu recomendo fortemente esse hábito, porque ele vai te desenvolver com uma capacidade muito grande. Esses livros não necessariamente vão estar em uma ordem, só o último que eu vou falar que realmente foi o que mudou minha vida, assim. Mas eu vou aqui falar para vocês e também vou falar um pouco sobre o que fala o livro. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é 100% Presente, do Joel J. Joel J foi um atleta, hoje ele é empresário, né? Tem muitos seguidores aí no Instagram. Esse livro ele é obrigatório se você é atleta. Não também necessariamente se você é atleta, né? Mas se você realmente quer buscar algo a mais ali na vida, se você quer ter sucesso nos seus negócios. Mas, cara, se você é atleta, ele é muito bom mesmo. Eu li em 2022, quando quando eu era atleta federado. Eu vou ler aqui para vocês a capa, para vocês terem uma noção do que se trata o livro. Desperte o gigante que há em você para ter coragem de decidir e fazer aquilo pelo que tem profunda paixão, conhecimento e habilidade natural. Aqui ele divide em 5 tópicos, né? Que é autoanálise, ação imediata, mentalidade, treinamento e consistência. Então, esse livro ele é muito bom para você que está começando a ler, você que está ali começando a ler, é um livro muito simples, muito didático de você ler. Então eu recomendo muito, cara. Se você não lê, comece por esse livro, principalmente se você é atleta, cara. É um livro fenomenal, me ajudou muito na época que eu tava lá, atleta federado, que eu tava jogando, me ajudou muito. Foi um dos primeiros livros físicos que eu li, então eu acredito que também pode ajudar nessa sua jornada. O segundo livro que eu vou indicar aqui para vocês é um livro fenomenal, que é bem conhecido, que é O Alquimista. É um livro de literatura, conta uma história de um personagem que ele tá em busca da sua lenda pessoal, né? Tá em busca do seu sonho. E, cara, esse livro, ele é fenomenal. Eu li ele muito rápido. Vai falar muito sobre você seguir os seus sonhos, seguir o seu coração, sobre você enfrentar as dificuldades, né, da sua vida, que as dificuldades da sua vida é o universo testando você. O personagem, né, que é o Santiago, ele, não vou dar spoiler aqui, não vou falar, mas basicamente ele tem um objetivo, né? Ele tem um sonho que no livro é a lenda pessoal, né? Eles falam como a lenda pessoal. Embarca numa viagem, ele sai da sua cidade natal, ele vai em busca desse tesouro. Cara, acontece muitas coisas interessantes. Eu vou até ler aqui que é uma das frases mais conhecidas do livro, que é: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Eu recomendo muito, abriu a minha percepção, né, sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre tudo que eu tô vivendo, né? Então, eu tenho certeza, cara, se você tá procurando um livro que vai fazer você refletir, esse livro ele é fenomenal. Esse terceiro livro, e eu tenho certeza que você deve conhecer, que é Nada Pode Me Ferir,
do David Goggins. Se você não sabe quem é David Goggins, depois você dá uma pesquisada, mas ele é um cara muito casca-grossa, né? Ele corre ultramaratonas, ele foi um Navy SEAL, né, lá dos Estados Unidos, foi da Marinha também. Só que ele era um cara obeso, sofria abusos na infância, ele era gago, ele tinha todos os motivos para ser um fracassado na vida. E a família dele completamente destruída, assim, sabe? O pai dele batia na mãe dele, batia nele e nos irmãos. Ao longo do livro aqui, ele vai contando a história, a jornada dele, como ele saiu de um cara com muito medo, de um cara obeso, para um dos caras mais corajosos do mundo, um cara casca grossa, um cara que venceu muitas dificuldades, né, da vida. E ele fala muito, ele enfatiza muito sobre o jogo mental, né? Ele tem aqui 11 desafios, se eu não me engano, que a cada capítulo ele vai dando um desafio para você fazer, para você enfrentar os seus medos, para você vencer essa guerra mental que está aqui dentro. Ele fala sobre a regra dos 40%, né, que é quando você acha que você está no seu limite, você só chegou a 40% do seu potencial. Então, esse é um livro que ele vai na pegada de um atleta, mas também de quem quer realmente vencer a si mesmo, né? Quem quer crescer na vida. É muito sobre você vencer a si mesmo, é muito sobre você vencer os seus medos. Então, esse livro, ele é muito bom mesmo. Abriu a minha percepção. Eu li ele o ano passado. E assim, cara, quando você lê, você já quer fazer as coisas, você já quer sair correndo pela rua, você já quer começar a fazer barra fixa, treinar até a falha. É um livro muito bom mesmo, muito bom, porque além de ser um livro que ele vai te dar algumas técnicas para você fazer, ele é um livro que conta a história, né, do David Goggins. Então você vê ali os bastidores do exército americano, o que que ele fazia, qual era a mentalidade dele ali no quando ele fazia os desafios lá do exército. Então é muito interessante, cara, eu recomendo muito esse livro também, cara, é muito bom. O quarto livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do, do Joe Dispenza. É um livro muito mais pegada reprogramação mental, né? Se você curte, eu particularmente curto muito, né? Você entender as suas crenças, você entender os seus comportamentos e você mudar isso, sabe? Porque a gente, ser humano, a gente é moldado por comportamentos inconscientes há muito tempo. Então, o seu ambiente, a sua família, a escola que você frequentou, tudo que você escutou quando era criança, tudo isso molda o adulto que você é. Então, esse livro aqui, ele vai explicar muitas coisas sobre você, sobre as suas crenças. Ele vai dar técnicas de meditação para você realmente mudar isso, né? Reprogramar sua mente. É claro que é um processo que, cara, isso vai levar anos, né? Mas, exemplo, se você cresceu com uma crença de escassez, que sempre tá focando na falta e tal, sua mãe, seu pai sempre reclamava sobre dinheiro, muitas vezes você cresce com isso, né? Muitas vezes você cresce achando que o dinheiro sempre tá faltando, você sempre tá reclamando. Só que isso muitas vezes é inconsciente, é automático. Você desde pequeno tava com isso, né? Então, a primeira coisa é você ter consciência disso, né? Você ter consciência desses padrões e ao longo do tempo você ir mudando, entende? Então, nesse livro ele vai falar muitas coisas. Ele fala que a gente, ser humano, se vicia em emoções negativas igual um viciado se vicia em drogas, né? Então, muitas vezes a gente é ansioso e o nosso cérebro aprende esse comportamento e fica repetindo por anos e anos, né? Mesmo que seja algo maléfico para a gente, algo ruim, o nosso cérebro ele está acostumado com aquela emoção, entende? Então, assim, é um livro bem profundo, é, tem várias técnicas de meditação, é bem legal, sabe? Eu achei muito interessante. Foi um dos primeiros livros assim que eu li
sobre reprogramação mental. Eu achei muito interessante. Se você curte esse tema, se você quer reprogramar a sua mente, esse livro ele é muito bom para você começar. É um livro que eu achei muito fácil de ler, né? No final ele tem alguns exercícios para você fazer, tem várias técnicas de meditação para você aplicar, né? Porque não é só ler, mas eu achei bem legal mesmo. Então, se você está nessa pegada de reprogramação mental, de você querer mudar, começar a mudar suas crenças, esse livro ele é fenomenal para você. E o livro que mudou realmente a minha vida, indico para qualquer pessoa, do Instagram, do YouTube, de qualquer lugar, amigos, é O Poder do Agora. O Poder do Agora, um guia para iluminação espiritual. Eu lembro como se fosse hoje que eu fui comprar um outro livro, foi em 2022, e eu achei esse livro lá, né? Eu fui comprar ali na Americanas, aqui perto de casa, e eu fui comprar outro livro, só que não tinha, e eu vi esse livro lá, O Poder do Agora. Eu já tinha escutado falar, né, desse livro, achei bem interessante. Então esse livro aqui, cara, ele basicamente ele vai explicar e vai te ensinar a você viver muito mais no agora. Que a nossa mente, ela tá muito mais focada no futuro ou no passado. E isso causa muito sofrimento. Então, quando eu lia em 2022, eu estava numa fase bem ansiosa da minha vida. Então, ele vai falar várias e várias coisas sobre você estar mais focado aqui no agora, você focar no simples, você realmente entender que a sua mente ela sempre fica fugindo do agora, que você não é a sua voz que está dentro da mente. Então eu vou ler aqui para vocês o sumário dele, para vocês terem uma noção que ele é muito profundo. Ele é dividido em 10 capítulos, né? Então é um livro ali, não é tão grande, mas é dividido em 10 capítulos. E eu vou ler aqui para vocês os capítulos para vocês terem uma noção. O primeiro capítulo é Você não é a sua mente. O segundo é Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Capítulo 3, Entrando profundamente no agora. Capítulo 4, Estratégias da mente para evitar o agora. Capítulo 5, O estado de presença. Capítulo 6, O corpo interior. Capítulo 7, Portais para o não manifesto. Capítulo 8, Relacionamentos iluminados. Capítulo 9, Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz. E o capítulo 10, O significado da entrega. O autor ele junta muitos ensinamentos, né, de vários religiosos, o cristianismo, sobre Buda, sobre o hinduísmo. Ele traz muitas religiões e ele condensa tudo isso em um livro que tem várias técnicas de meditação também. Então é interessante porque ao longo do livro você pode ir aplicando ele. E ele é muito bom. Cara, eu já li ele muitas vezes. Aqui tem muita coisa sublinhada. Então, assim, a cada página que você lê, você quer grifar alguma coisa, porque ele é muito, muito bom mesmo. Eu recomendo muito. Porém, ele não é um livro tão simples de você entender logo de cara. Principalmente se você está começando a ler agora, né? Porque é como se esse livro ele escolhesse as pessoas, sabe? Você pode ler hoje, mas não impactar tanto a sua vida, mas daqui 2 anos você lê ele de novo e ele simplesmente transforma a sua vida. Então não é um livro tão simples de você ler. Se você lê um capítulo e você não entender nada, você precisa ler de novo e de novo até você começar a entender. Então, esse é o meu top 1. Assim, eu li em 2022, já li em 2023, 2024. Eu tô lendo ele todo ano porque ele é muito bom. Mas esses foram os 5 livros que mudaram a minha vida e eu tenho certeza, cara, se você ler esses livros, se você ler, aplicar, se você revisar, com certeza vai agregar algum valor para sua vida. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Todos os livros que eu falei aqui, eu vou deixar aqui na descrição com o link lá da Amazon, que agora parece que eles estão fazendo uma promoção aí Prime Day. Então, se você clicar aqui, você já vai direto lá pro link para ficar mais fácil para vocês. Fechou? Valeu. Até o próximo vídeo.